Você sabia que o Corinthians sondou o melhor jogador do Água Santa? Vídeo de hoje do canal do Nicola dá detalhes dessa história. Tem informação do Corinthians, jogador caro, nem sequer relacionado na lista de 50 na Libertadores da América. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre muito bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas dos bastidores, finanças, mercado e muito mais. Para não perder nada, é só apertar o botão vermelho de inscreva-se, combinado? Bora falar sobre o Corinthians. Preciso te atualizar sobre a situação de Felipe Augusto, centroavante que pertence ao time da base, tem 19 anos de idade e é o artilheiro do Corinthians Sub-20 em 2023. Até aqui são 6 gols e 1 assistência em 10 partidas. O contrato dele se encerra em 21 de outubro, ou seja, a partir do dia 21 desse mês, ele já pode assinar um pré-contrato para deixar o timão de graça. Tenho cobrado os dirigentes do Corinthians em relação à renovação, mas recebi uma informação importante e queria dividir com vocês. O Corinthians, até o fim do ano passado, não queria renovar o contrato do Felipe Augusto por entender que ele não se encaixaria no time de cima. O Arthur Souza, apesar de ter menos gols, está mais pronto e tem mais qualidade na visão dos dirigentes alvinegros. Só que com o sucesso do Felipe, especialmente nessa temporada, e diante da pressão da imprensa e da torcida, o Corinthians resolveu renovar o contrato. Vai pagar um pequeno aumento salarial ao atleta, que é vinculado ao Juliano Bertolucci, a menos que a proposta já feita pelo Bahia melhore. Por meio do Grupo City, o Bahia fez uma primeira sondagem, o valor não interessou, e a menos que surja uma outra oferta melhor, o Timão deve estender o contrato do Felipe Augusto, mesmo a contragosto. Muita gente dentro do Parque São Jorge não aposta no futuro desse atacante. Quero falar agora sobre o Corinthians. O Timão também divulgou sua lista de atletas inscritos. São 50 jogadores na Libertadores da América. Vários bem desconhecidos, outros ainda começando a ter moral com o torcedor. Vou citar alguns do meio para frente. Biro, Matheus Araújo, Juan Oliveira, Gabriel Moscardo, Rian, Wesley, Arthur Souza, Felipe Augusto, Kaique e Igor. A situação do Felipe Augusto é curiosa. Tem contrato só até outubro. O Corinthians pensou em nem renovar o contrato, como ele faz sucesso no Sub-20, resolveram inscrever. Apesar de todos esses nomes desconhecidos ou pouco conhecidos, o Corinthians decidiu não inscrever Luan, jogador cujo salário é de R$800 mil por mês. É um dos principais contratos, prejuízo já contei para vocês, de R$70 milhões. Foram 30 milhões para aquisição dos direitos econômicos junto ao Grêmio e mais 40 milhões de salários distribuídos por 4 anos de contrato. Com a ausência do Luan confirmada pela diretoria, está mais do que claro que ele não está nos planos e o Corinthians segue aguardando por propostas. Topa qualquer tipo de negócio, rescisão, empréstimo, venda gratuita, então basta que alguém queira levar o Luan e o Corinthians fará negócio. O grande ponto é que ninguém está interessado na contratação do meio atacante. Hora de informação exclusiva, quero contar para vocês que o Corinthians foi um dos clubes que sondaram a situação de Luan Dias, camisa 10 do Água Santa, a grande surpresa do futebol paulista, time que conseguiu bater o Palmeiras por 2-1 na primeira partida final do Paulistão. Bora te explicar direitinho essa história para você entender em que pé está tudo isso. Luan Dias pertence ao Água Santa, é hoje o jogador mais valioso do elenco, contrato até junho de 2025. Ele tem 25 anos de idade, veste a camisa 10 e no Campeonato Paulista soma 13 jogos, 1 gol e 1 assistência. Nos últimos dias, Botafogo, Cruzeiro, um time do Paraná e o Corinthians entraram em contato. Inclusive, o contato do Corinthians se deu nas últimas horas, foi de um dirigente importante do Corinthians que ligou para o presidente do Água Santa para sondar, para perguntar, para entender as condições de um eventual negócio. Não há proposta, não posso nem dizer que o Corinthians vai tentar avançar nessas condições, mas quis saber quanto é que o Água Santa gostaria para negociá-lo, quanto o atleta ganha, quais seriam as necessidades para que houvesse uma transferência. O que eu posso assegurar para vocês é que a ideia do Água Santa nesse momento é vender o Luan Dias. R$3,5 milhões por 50% dos direitos econômicos. Se não existirem propostas próximas a essa, o Água Santa pode até considerar um empréstimo, desde que o clube permita ou dê a possibilidade dele atuar com bastante frequência. Botafogo e Cruzeiro querem o jogador por empréstimo, enquanto esse time paranaense, que eu não consegui descobrir qual é, já acenou com a possibilidade de compra em definitivo. Talvez próximo desse valor de R$3,5 milhões para quem não conhece. O Luan Dias é daquele estilo de meia driblador, com bastante qualidade no passe e que também finaliza bem de fora da área. Contei para vocês com exclusividade pela manhã
que Luan Dias, o camisa 10 do Água Santa, interessa ao Corinthians. Quero trazer desdobramentos dessa história. A Yane JC perguntando sobre notícias do Corinthians no mercado da bola. Já vou contar, deixa só a gente bater 2.000 pessoas, eu vou repercutir uma informação que eu trouxe com exclusividade hoje pela manhã sobre o interesse do Corinthians em Luan Dias. E o Corinthians não é o único. Botafogo, Cruzeiro e Curitiba também estão na parada. Quero explicar para vocês sobre chineses, enfim, tem bastante coisa legal para a gente debater. Eu tinha prometido que quando a gente batesse 2.000 pessoas, eu falaria sobre o Luan Dias. O Luan, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, ele é o camisa 10 do Água Santa. Ele passou emprestado ao Goiás na temporada passada, só que o Luan chega ao Goiás machucado. Outro dia até estava falando com o Edmo Pinheiro, e o Edmo admitiu, ele teve a passagem dele muito atrapalhada, porque ele chegou com uma fratura, até recuperar a condição, enfim, não conseguiu jogar. E volta para o Água Santa. Ele demora para estrear no Água Santa, o time brigando para não cair, e aí com a entrada dele, do Bruno Mezenga, do Thiaguinho, o Água Santa incorpora, sai vencendo todo mundo, elimina o São Paulo nas quartas, elimina o Red Bull na semi e vence o Palmeiras na primeira partida final. O Luan, ele só tem um gol e uma assistência, mas ele talvez seja o jogador mais talentoso, mais qualificado do Água Santa. E o Água Santa sabe disso. Tanto que o Água Santa topa negociá-lo por 3,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Essa é a pedida do Água Santa. Importante. O contrato do Luan com o Água Santa é até 2025, tá? Então não há um risco no Água Santa de perder o jogador de graça ou nada disso. Quais são os clubes hoje interessados? O Sport fez uma consulta lá atrás, morreu, não andou. Existiu uma chance real de o Luan Dias ir para a China. Proposta de compra, salário. Ele ganha hoje na casa dos 60 mil reais. Isso eu nem contei em vídeo, mas é legal que vocês vão perguntando e eu já vou trazendo mais informações. O Luan Dias hoje ganha na casa dos 60 mil por mês. Ele ganha basicamente o topo salarial. Ele, o Ronald e o Bruno Mezenga. São jogadores mais bem pagos do Água Santa. Na China, ele teria direito a mais ou menos 350 mil reais por mês. Então ele saltaria de 60 para 350 mil. E o Água Santa conseguiria vendê-lo por um valor interessante. Só que o mercado na China está próximo do fim e não haverá tempo hábil para a obtenção do visto de trabalho. Ele não vai conseguir entrar na China. Então o negócio está praticamente desfeito. A pessoa que me contou falou, Nicola, só um milagre permitiria que ele conseguisse o passaporte. Há uma série de restrições na China, ainda por conta da pandemia. Enfim, esse processo é muito vagaroso e está praticamente descartado. Então a tendência é que o Luan Dias fique no futebol brasileiro, até porque todas as outras janelas também já fecharam. O Curitiba foi o único a fazer proposta oficial de compra. Tá? O Cruzeiro e o Botafogo fizeram propostas de empréstimo. O Corinthians sondou. Vou trazer detalhes. Ontem à noite, um dirigente super importante do Corinthians, e até pensei, se algum dirigente do Corinthians, se o Corinthians me desmentisse sobre a informação do Luan Dias que eu contei hoje cedo, eu diria inclusive quem ligou. Mas um dirigente importante do Corinthians ligou ontem, depois da vitória do Água Santa contra o Palmeiras, para o presidente do Água Santa. Para perguntar, e esse Luan Dias? Como é que funciona? Gostamos, hein? Joga bem. Não estamos pensando em fazer proposta, mas a gente queria entender as condições. Quanto custaria? Quanto ganha? Não há proposta nem de empréstimo, nem de compra, nem nada. Mas o Corinthians, se for levar essa história adiante, ele vai tentar levar essa história adiante para empréstimo. Era óbvio que para o Água Santa o negócio principal seria de venda. Mas, porém, contudo e todavia, abriria-se uma exceção para que ele pudesse jogar num clube grande de São Paulo. Tem uma proposta de compra do Curitiba, tem uma proposta de empréstimo com opção de compra do Corinthians. Eu não descartaria que escolhessem o Corinthians. E quando eu falo escolhessem o Água Santa e também os representantes do atleta. Porque os caras entendem o papel, a importância, a representatividade de jogar num clube como o Corinthians, tá? Então, não descarto que o Luan Dias atue pelo timão. Não é uma negociação fácil, não existem nem tratativas em relação a valores ainda. Até porque o pessoal do Água Santa vai tentar, ao máximo, estender essa história. Até porque os caras têm uma final de campeonato super importante para ser jogada no próximo domingo. E quanto mais você deixar essa história, especialmente se o Luan se valorizar, isso pode acabar garantindo uma negociação ainda em melhores condições, tá? Então não descartemos o Corinthians. O Corinthians tem interesse. O fato de ser um clube da capital gigante, muito popular, permitiria que o negócio fosse fechado por empréstimo com opção de compra.
precisamos aguardar mais algumas cenas dos próximos capítulos.